Eu sou Washington de Sá, coordenador da Rede Mundial Infância Protegida. Nossa sede é em Genebra, na Suíça. Temos a Infância Protegida por vários países, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha. Na África também temos, Estados Unidos, espalhado pelo Brasil, para poder, como rede, atuar na proteção, no protagonismo, no desenvolvimento de crianças e adolescentes. E nós estamos aí de forma bem oportuna neste dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, trazendo aí esta conferência. E também promovendo o Maio Laranja. Um dia já é muito bom. Que bom que nós temos uma lei nacional, uma lei federal, que trata deste tema. Um dia para falar e ter ações deste caso tão difícil que foi vivido por Araceli, como o Tiúlio falou na abertura, um pouco antes da minha fala. Mas o Maio Laranja propõe para que tenhamos um mês inteiro de diálogos, de informações, em todas as esferas da sociedade, falando sobre esta temática da proteção e do assunto em si, que é um assunto muito difícil, mas infelizmente é um assunto que vem crescendo de acordo com pesquisas, estatísticas e informações que recebemos da OMS, recebemos da Ouvidoria dos Direitos Humanos e também de outras fontes, como o Ministério da Saúde, que recentemente trouxe no seu Anuário da Violência, mostrando ali o cenário, infelizmente, de violência contra crianças e adolescentes, que tem aumentado de forma assustadora. E neste tempo de isolamento, a gente acaba tendo um agravante, que é o isolamento também do abusador. Ou seja, o abusador também fica mais tempo em casa e, com isso, acaba planejando e tendo mais tempo para executar ações de cooptação de crianças para, especialmente, a pornografia infantil, para a troca de nudes, para conversar e envolver uma criança em sextorção. E a criança ali mais vulnerável, menos tempo na escola, menos tempo fora de casa em atividades, mais vulnerável também. E considerando que, por si só, como criança, já é uma pessoa nesta condição especial de pessoa em desenvolvimento, portanto, vulnerabilidade psicológica é um assunto importante que você pode ler um pouquinho mais para entender que criança ela é vulnerável naturalmente por estar em desenvolvimento e ser frágil. A criança ela acredita naquilo que ela vê, naquilo que ela ouve. Então, se a internet está dizendo, se alguém está relacionando virtualmente, ela vai interagir com essa pessoa conforme a proposta. Nós temos alguns assuntos, nós vamos discutir aqui com você. O título dessa palestra é Crianças e Adolescentes Vulneráveis na Web, Erotização, Pornografia e Pedofilia. Eu fiz uma live recente com o presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Pedofilia. Nós pudemos trazer-lhe um pouco de informações sobre o conceito da pedofilia. Infelizmente, de uma forma equivocada, muitas vezes falamos pedofilia é crime e o pedófilo é criminoso e a gente não detalha e atrapalhamos muitas vezes a possibilidade de alguém que sente a atração sexual por crianças de buscar ajuda ou de atuar de uma forma mais eficiente, não generalizando tudo. Pedofilia não está na letra da lei. A lei é uma ciência exata, então ela tem um texto que diz o que é e o que não é crime. Mas nós temos tipificações de crime que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que este ano completa 30 anos, ela traz como expor uma criança à pornografia, como publicar ou baixar imagens de pornografia infantil, com o objetivo, por exemplo, de obter prazer sexual, envolver uma criança em ato libidinoso, sensualidade ou lascívia. Então nós temos no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, as tipificações criminais. Não tem lá escrito pedofilia. A palavra pedofilia significava afinidade, um amor sem outro interesse de um adulto por uma criança. Quando o Michael Jackson passa por aquela situação de ser investigado por envolvimento supostamente também sexual com criança e com adolescente, os jornalistas na época começaram a buscar palavra que pudesse exemplificar o que estava acontecendo e encontraram esta palavra pedofilia. Desde então ela veio sendo usada cada vez mais dentro deste contexto de envolvimento erótico, sexual, de um adulto com uma criança. E hoje, nosso dicionário, ele traz a palavra pedofilia como atração sexual de um adulto por uma criança. Na lei, também é considerado crime não só a criança, que é até 12 anos incompletos, mas até os 14 anos incompleto. Então, ou seja, menor de 14 anos também está como, nesse mesmo pacote de lei, considerado crime este envolvimento sexual de um adulto por uma criança. O pedófilo ele é um criminoso?
Sim e não. É outra informação que é importante para você. Em todo dia de hoje, você vai ouvir muito falar sobre pedofilia, porque o 18 de maio é o dia de enfrentamento à violência sexual, e aí fala-se muito da pedofilia. Um pedófilo ele pode ser um criminoso se ele cometer o crime. O crime é o quê? Ele externar o seu desejo. Se ele sente atração sexual por uma criança, e ele externa isso, e ele envolve uma criança, ele toca numa criança, ele produz, por exemplo, trabalha a produção de pornografia com criança, ou ele envolve a criança em um ato libidinoso com o objetivo de obter prazer sexual. Mesmo que essa criança não perceba, aí sim, ele é um criminoso. Ele está cometendo crime, aquilo que já está ali tipificado, está escrito na lei. Mas se ele sente atração sexual por uma criança e ele não toca numa criança, ele não compartilha pornografia infantil, ele não comete um crime, ele não tem como ser responsabilizado, não tem como ser preso. Ele precisa de tratamento. É importante entender que a pedofilia, ela consta na CID dentro das parafilias como um transtorno mental. É um adulto que sente atração sexual, preferência sexual por crianças. Então, ele tem uma doença, um transtorno mental. E quando ele envolve com criança, ele passa a ser não só um doente mental, mas também um criminoso. Então, ele precisa ser responsabilizado e tratado. Vou dar um exemplo fazendo uma comparação. Quando um ladrão ele passa na rua ali, olha para um carro e tem um desejo de roubar ou furtar, dependendo se a pessoa está presente ou não. E aí ele olha para o carro e diz, que carro lindo, que vontade eu tenho de roubar esse carro. Ele pode ser preso? A polícia pode prendê-lo, ele cometeu um crime? Não. O desejo de roubar um carro não faz dele um criminoso. Mas se ele abrir a porta do carro, entrar no carro, sair com o carro, aí ele é um criminoso. Será responsabilizado. Tem um vídeo, nós vamos assistir um vídeo agora, de uma cena de uma criança mostrando esta vulnerabilidade psicológica, uma menina, é um vídeo bem antigo, ele não é um vídeo brasileiro, é um vídeo que está aí disposto na internet, disponível na internet, de uma criança interagindo com um adulto. E este adulto fazendo perguntas, e pode ser até que essa criança foi orientada para não dar detalhes sobre a sua vida, sobre o seu endereço, mas olha só o nível de interação e as perguntas que são feitas e a inocência nas respostas. Assiste comigo esse vídeo. Você pôde acompanhar aí uma cena que traz até arrepios. Muitas vezes orientamos os nossos filhos a não falar com estranhos, mas esquecemos de ampliar esta orientação, mostrando que esses estranhos também usam a internet. O abusador, o estuprador, aquele que sequestra, enfim.
ele também usa a internet, ele também está nas redes sociais, ele também tem contas nas principais redes sociais e, infelizmente, também uma das estratégias de abusadores é, em joguinhos online, estar dialogando com crianças. Mas neste cenário específico, é uma relação direta, um contato direto, onde a criança começa a interagir com o suposto amigo virtual e ele pergunta coisas simples para a criança sobre a escola. Você usa uniforme? Que ano você está? Você estuda de manhã ou à tarde? E com as informações, então ele vai excluindo possíveis escolas até que encontra a menina. Imagine se fosse a minha ou a sua filha, que terrível seria se alguém estivesse vigiando e tivesse o contato direto com a nossa criança e conseguisse então saber qual escola estuda. Mesmo não sendo um cenário de envolvimento direto, muitas vezes nós colocamos nossas crianças em situação de vulnerabilidade quando as expomos às redes sociais sem cuidado. Como, por exemplo, fotos sem pensar na possibilidade de que estas fotos possam ser usadas para identificar o endereço onde a criança mora. Às vezes colocamos nossos filhos com fotos com uniforme escolar. Basta o abusador ampliar a foto, ler o nome da escola, digitar no Google e ele encontra o endereço. Fica na porta da escola, vigiando o horário da saída, e ele vai ver a criança entrando possivelmente no escolar. Vai que essa criança colocou lá na sua rede social que o pai trabalha, a mãe trabalha e ela mora sozinha, que a mãe chega às 18 horas e ela chega da escola às 13 e fica das 13 às 18 sozinha. E o abusador, então, olha a rede social do pai, a rede social da mãe, a rede social da criança, monta toda a história, vigia o escolar, espera ela chegar em casa e sabe que vai ter ali 4 ou 5 horas sozinho com ela. Enfim, cuidado com o que você posta, pense antes de postar, cuidado com redes sociais, cuidado com deixar smartphones e tablets conectados à internet, disponível na mão das crianças. Tem uma cena, um monte de fotozinhos que eu montei para você aí, para você poder, pode colocar para a gente o próximo slide. A gente tem aí várias crianças olhando para a rede social e bem no meio tem aqui perigo, caveira. A rede social, ela pode voltar para mim, por gentileza, ela pode ser usada tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Assim como uma faca. Alguém pode descascar uma laranja com a faca ou usar para matar outra pessoa. Infelizmente, a gente tem visto muitos problemas com a internet e criança. Até porque de acordo com dados, mais da metade do uso de pornografia na internet é feito por crianças. E a idade média para ver pornografia pela primeira vez, 9 anos de idade. O que uma criança compreende quando vê pornografia com essa idade? Ou seja, uma pessoa frágil, por ser criança nessa condição de desenvolvimento, córtex pré-frontal não pronto, é a área do cérebro responsável pelo bom senso, raciocínio moral, lógica, tomada de decisão. E aí essa vulnerabilidade faz com que, muitas vezes esta criança assimila que aquilo é um comportamento normal, que aquilo que ela está assistindo é assim, que a mulher é assim, o homem é assim, a relação sexual ela é assim e isso distorce a criança. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho também. Vamos falar um pouquinho sobre a evolução do ambiente virtual. Acompanhe a leitura aí comigo, como se deu aí desde quando eu era adolescente até hoje. Quando eu era criança e adolescente não tinha internet não. Acompanhe a leitura aí comigo, a evolução do ambiente virtual. A primeira mensagem SMS foi enviada em 1992. Os sites começaram a surgir em 1995. O Hotmail iniciou-se em 1998. As primeiras redes sociais como Orkut, a maioria de vocês nem sabe o que é Orkut, né? Apareceram em 2002. O Skype em 2003, o YouTube em 2005. Em 2009 surge o WhatsApp. Desde então, uma avalanche de aplicativos e possibilidades tem conduzido nossas crianças e adolescentes em ambiente virtual. Mudou muito, né? O mundo mudou muito. A forma de relacionar mudou muito. Hoje, em um smartphone, a gente encontra todo tipo de tecnologia. Inclusive, tem mais tecnologia no smartphone hoje do que tinha na nave que levou o homem à Lua. E nós deixamos nas mãos das nossas crianças. Tem mais um vídeo para você acompanhar comigo aí sobre estes riscos da relação criança, redes sociais, amigo virtual. Olha aí comigo, assiste comigo. Nu crezi? Hai, în pat frunza.
terrível. Você vê que a mãe entra, a menina fecha o computador e ela sequer percebe a mudança de comportamento. Crianças, elas mostram as mudanças nas suas rotinas, especialmente nessas questões de envolvimento e relacionamento, e até quando está fazendo coisas erradas, com a mudança do comportamento. E desde bebê. Se os pais aprenderem a observar os filhos, eles vão conseguir perceber sinais e sintomas de que alguma coisa está errada e poder, então, procurar uma ajuda de especialista. Nesse caso, a criança está ali, conversando com o príncipe encantado do outro lado do mundo. E aí, conversa vai, conversa vem, até que este príncipe encantado marca o encontro. Você aceita se encontrar comigo? Ela, sim, eu aceito. E fecha o computador e, na realidade, não é nada de príncipe, é bem um sapo ali. Eu já trabalhei ajudando famílias, especialmente mães, com situações quase idênticas a essa que nós mostramos agora para você. Teve um caso, inclusive, que a menina só não foi sequestrada porque ela comentou com a melhor amiga. Ela tinha 12 anos, já era uma adolescente, que ela ia encontrar com o namoradinho da escola de 14 anos e ele ia encontrar com ela de carro e essa menina amiga pensou, de carro, 14 anos, dirigindo, não pode dirigir. Contou, então, essa amiga contou para a mãe, que era uma policial, e essa mãe, então, mobilizou os seus amigos da Civil e foram com o carro descaracterizado e a menina, do jeito que marcou o encontro, ficou na porta de um clube e chegou lá um pedófilo, um abusador, um sequestrador de crianças para sequestrar aquela menina. Não era um adolescente de 14 anos. Muitas situações semelhantes acontecem hoje de uma interação direta de uma criança e de um adolescente por meio de ambiente virtual. Em uma palestra que eu fiz para crianças, acho que foi em 2009, eram crianças de 7 a 11 anos de idade, uma menina me procurou no final com 7 aninhos e disse, olha, eu passei por uma situação um pouco semelhante na linguagem dela, o jeito dela contar. Eu tinha uma amiga virtual e essa amiga um dia mandou uma foto pelada para mim e eu contei para minha mãe pediu para eu não ter amizade com ela mais e ela foi narrando. E depois essa amiga pediu para eu mandar foto também e aí quando minha mãe foi ver não era uma criança, ou seja, acontece muito, infelizmente. Então, fica atento, olha ali o que seu filho, que sua filha está escrevendo, com quem está se relacionando, não deixa usar, na realidade a gente tem que ver a classificação indicativa. O WhatsApp não é para criança, Instagram não é para criança, Facebook não é para criança, internet não deveria ser para criança. Este acesso, este uso deve ser monitorado com atividades específicas aprovadas para a idade. Olha só, hoje a comunicação na web é individual. Como eu falei um pouquinho antes, reduzida ao tamanho da palma da mão. É nos smartphones que tudo acontece. É aqui, olha, num smartphone hoje, infelizmente, que tudo acontece. Principalmente para crianças e para adolescentes. Crianças de 7, 8, 9, 10 anos, hoje manuseia muito bem estes equipamentos. E um equívoco que temos, pais e educadores, é acreditar que a criança tem capacidade de usar um smartphone, porque ela tem a habilidade de manusear mecanicamente estes equipamentos. Ou seja, sabe passar o dedo para lá, para cá, abrir, fechar, e muitas vezes é interpretado como capacidade de usar, de ter acesso. Mas esquecemos de que a criança, por ser uma pessoa em desenvolvimento, ela não consegue compreender os riscos por trás de usar uma rede social, por exemplo, por trás de expor informações. Nós vamos assistir daqui a pouquinho um vídeo. Foi feito um vídeo, um experimento com autorização dos pais. Esses vídeos também estão, todos os vídeos que passarmos aqui, eles estão abertos. Você pode encontrá-los no YouTube ou em outros canais abertos aí da internet. Especificamente, foi feito com meninas, um experimento, meninas adolescentes, que os pais orientaram as meninas a não conversar com estranhos, a não se encontrar, não marcar encontro com estranhos, e mesmo assim elas fizeram aquilo que tinham acordado em não fazer. Elas marcavam encontros, elas iam até as casas, elas entravam em carro, elas abriam as portas de casas e os pais ficaram estarrecidos em ver que, mesmo orientando e sendo adolescentes, caíam no erro. E aí depois resolveram fazer com meninos. Será que os meninos também
cairiam nessa mesma cilada? E aí fizeram um videozinho, tá no YouTube, você pode assistir lá depois, e eu trouxe esse vídeo para você assistir. Ele é um vídeo um pouco longo, mas vale a pena você assistir, presta atenção, são 3 cenas distintas que nós colocamos para que você possa ver esta possibilidade que infelizmente ronda os nossos adolescentes hoje, de uma interação de um adulto e o adolescente achando que é outro adolescente, acaba se colocando numa situação de perigo, inclusive de risco de morte. Assiste aí comigo. Are you crazy? Are you out of your mind? We already lost your mother. What would I do if anything happened to you? What would I do if anything happened to you? In this episode, I made a fake profile as a 15-year-old girl. Friend requested 3 boys with the parents' permission, and this is what happened. This first boy, his name is John. He's 13 years old. We've been talking for 24 hours. I've hired an actress named Kim to play Amanda's mom. When John knocks on the door, Kim is gonna answer and lure him inside. Let's see what happens. I'm gonna text him right now the address. Send him the address. And we just wait and see what he says. Okay, he said I'll be there in 10 minutes. I'm Amanda's mom. Oh, okay. Are you looking for Amanda? Yes. Okay. Come on in. She's actually down the street at her friend's house, so I can give her a call and let her know that you're here. Okay. You gonna have a seat? Amanda? Yeah, your friend just got here, so you want to come home? Okay. All right. Okay, see you in a few. Bye. That should be her. Hey, Amanda, come in. Jonathan, are you freaking kidding me? Do you even know where you are right now? You could have been killed. Who is this girl, Amanda, you're talking about? Who is she? I don't understand. Didn't I just show you last week that YouTube video? Yes. What didn't you not learn about that? Kids are getting killed, abducted. I don't understand. It's been 24 hours and you already stepped in a house that you don't even know who it is. You could have never left this house. This could have been the last time your mother right here would have saw you. I would never have seen you again. Your father, your sister. What would we have done without you? Do you know Amanda? Have you met her? She No. doesn't exist. It was fake. That was us. We set that up, your parents, to teach you a lesson. That this could have ended a lot differently, and you're lucky that it was just us. I'm sorry, Mom. You should be sorry. Something very bad could have happened to you. Very bad. And the outcome would have been very different if this wasn't a setup right now. So right now I have with me the father of Jordan. Jordan's 14 years old. Have you talked to Jordan about not talking to people? Yes, not to get in cars, not to talk to Just strangers. like all over the board, like don't talk to anyone since he was little? Yeah. He thinks you're going out for a dinner or something I'm going today? out with some friends. I'll be With back. some friends for dinner, okay. So right now I'm gonna text him and see if he actually gives the address. I'm gonna say, what's your address? So I could come pick you up. What's your address? Oh, is this your address? Look at that. I'm gonna kill him. This is your address? It's my address. I'm actually gonna have Matt over here playing as the father of Amanda, so hopefully he's gonna convince him to get in the car. So right now I'm gonna say, my father will come pick you up. He said I'll be ready in 5 minutes. Let's go drive over there right now. I think I see him. Oh, God. Hey, little buddy. I'm Amanda's dad. Hop on back. Where's Amanda? She's at home. Didn't she tell you I was coming? Yeah, but something about this doesn't kill her. It's all right. Come on back. I got you. Don't worry.
talking to? Did they tell you don't do this on Facebook? Watch who you're talking to? Don't you know you never know who's in there? Now what do you do if I don't find you anymore? I'm out having dinner. Then we just talk about this? Then what are you doing in here? Why? What about if I never see you? If they take you away, then what? You understand, this is real life events that happen. You see it on the news. Did you show him the video? You saw it? You saw what happens? It's the same van that the girl got into, and you literally just came right in the same van. What, you're too big, it's not gonna happen to you because you're a boy? You're not a man, you're a kid. They drag you, they can hurt you. You have to understand to never, ever talk to strangers online. That's the #1 rule. If you don't know them, they could be anyone. This happens in real life, and you have to understand that. We talk about it all the time. You say, yes, Daddy, I understand, and then go ahead and do it? Why? Let's go inside. So right now I'm here with the mother of Thomas. Thomas is 12 years old. You talked to Thomas about not talking to strangers online? Oh, yeah, several times. You have talked to him. You never had a problem in the past with him talking to people online or that he doesn't know? No, never. We've been talking for 12 hours. He actually was very persistent to meet up, but we only had the setup ready with the house and the cameras a couple hours ago. So now that we're here, he thinks that you left for like a dinner with one of your friends, one of your girlfriends? Yeah. Yeah, okay. So I'm gonna text him right now that he can come. So I just sent him the address right now. Oh, he said, be there in 20 minutes riding my bike. I'm gonna say, just come inside because I will be in the shower. What are you gonna do now? Help! Get off me! Help! Help! Please! Get off me! This is exactly what you get! How many times have I told you not to talk to strangers on the internet? And then you walk into a stranger's house not knowing what to expect? Understand what you're doing to your mother right here? You just walked into a stranger's house, you don't know who they are, you met them online, and you walked into their house, and it's been less than 24 hours, and you're already here? Understand how bad this is? This is real life. Kids, this happens to kids, and they don't come out. There's no mother to save them. This could have been the last time you saw your mother right here. Do you realize I could have lost you today? I don't want to feel like that no more. I'm sorry. Era só um experimento, essa última mãe sabia que era um experimento e mesmo assim você viu a angústia que a mãe sentiu ao ver a vulnerabilidade do filho sair de casa, entrar numa casa que ele não conhecia, de pessoas que ele não conhecia, de supostamente um amigo, uma namoradinha virtual e o risco que ele correu. Quantas crianças estão hoje nas estatísticas de crianças desaparecidas e adolescentes também, que possivelmente pode ter sido vítima ou terem sido vítimas de uma situação semelhante. Olha, os pais orientaram, se você conseguiu acompanhar os textos aí, os pais orientaram os filhos, mostraram o experimento feito com as meninas e mesmo assim, poucas horas depois, pouco tempo depois, os garotos estavam fazendo a mesma coisa, marcando encontros, saindo de casa, abrindo a porta de casa, entrando na van, entrando em casa de pessoas que não conhecem. Então, meu conselho dos especialistas do Infância Protegida é não apenas oriente, acompanhe.
monitore. Você é responsável pelo seu filho. Você é responsável até diante da lei. E como você responde criminalmente pelo seu filho, pelos atos do seu filho, os menores de 12 anos, principalmente, a partir de 12 anos nós temos as responsabilizações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas você é corresponsável, então oriente, mas monitore. Se é criança, você deve pegar os equipamentos eletrônicos, celulares, smartphones e o modem da internet e guardar no criado do seu quarto. Deixar trancado, sem internet à noite. TV a cabo no quarto da criança, jamais. O adolescente, cuidado. Pode ser que da TV ele vai partir para outro tipo de mídia, buscando pornografia na internet, depois interação virtual e aí interação pessoal. Então, muito cuidado. Além disso, desse risco todo aí de ser sequestrado, e a gente tem um cenário desafiador. Ano passado, eu estive recebendo uma capacitação em São Paulo pelo governo dos Estados Unidos, a Interpol e o governo brasileiro. Eu trabalhava como diretor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre tráfico internacional de crianças para exploração sexual, mas também para trabalho escravo, para adoção ilegal e tráfico de órgãos. Situações terríveis e, infelizmente, esse cenário continua assustando o mundo, continua assustando os especialistas que trabalham nesse cenário. E onde as pessoas vão procurar crianças para sequestrar? Elas estão ali na internet, dando todos os seus detalhes, as suas informações, seus endereços, suas rotinas, e os pais passam, muitas vezes, desapercebidos destes possíveis cenários de perigo para que seu filho seja sequestrado e levado para fora do país, por exemplo, comprado ali o seu rim, o seu fígado, o seu coração por alguém que está aí nesse mundo do crime. E lembrando que a pornografia é uma indústria multibilionária. Tem milhões de pedófilos que não atuam tocando em crianças, mas vivem acessando pornografia infantil. Para que eles tenham pornografia infantil na internet, alguém precisa produzir. Então tem um grupo de criminosos no mundo que são especialistas em explorar sexualmente de crianças. Ou seja, eles não sentem atração sexual por crianças, não são pedófilos, mas ao invés de traficar armas, traficar drogas, eles traficam crianças para serem exploradas, produzindo materiais para vender na internet. Vídeos chegam a custar $50 mil na internet de uma criança sendo violentada sexualmente. E de onde vêm essas crianças? Como conseguir crianças vulneráveis? Nós estamos mostrando alguns cenários possíveis. Fique atento no dia de hoje. Participe das outras palestras, não perca. Por quê? Eu estou trazendo um cenário que desperta você para ter atenção, especialmente com o mundo da web, mas mostrando cenários possíveis que pode estar acontecendo na sua casa e você não perceba. Nós vamos falar sobre sinais e sintomas, fatores de risco, fatores de proteção. Nós vamos trazer aqui uma equipe de psicólogos do Infância Protegida, especialistas nesta temática específica, crianças e adolescentes, e a proposta da Conferência Infância Protegida, até porque acontece no dia 18 de maio, sobre o tema da violência, da exploração e do abuso sexual. Assista às outras palestras, porque elas se complementam. Tem um vídeo agora que nós vamos assistir e ele nos faz pensar um pouco antes de postar. Até nós mesmos, adultos, muitas vezes postamos e depois arrependemos. Pode ser que seja tarde demais, dependendo do que postamos e do tempo que vamos nos arrepender. Na internet, uma vez postado, pode ser que nunca mais saia de lá. Assista aí comigo esse próximo vídeo. Once you post your image online, you can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Remember. Uma vez na internet, pode ser que esteja para sempre na internet.
Inclusive, precisa muitas vezes, dependendo da situação, recorrer à justiça para pedir para que saia, especialmente dos principais servidores, aquele conteúdo. Mas da Deep Web, da internet do submundo, será que sai? Então pense antes de postar, oriente os seus adolescentes antes de postar, oriente os meninos e meninas a tomar cuidado com o compartilhamento de nude. Pode ser que o outro, para vingar, acabe compartilhando essa nudez na internet e nunca mais saia de lá. Imagine alguém que hoje seja uma menina adolescente de uma escola da periferia, mas que num futuro será esposa de um presidente e vai ter suas fotos expostas ali na Deep Web como uma menina que se mostrava nua. Temos muitos casos reais, de amigos meus, inclusive, que as filhas compartilhavam com os namoradinhos e eles acabaram vazando as informações para a internet. Então pensa antes de postar, quais são as implicações, quais os riscos, quem pode ver. Às vezes você está postando na sua rede fechada, mas os amigos que você tem ali na sua rede, Facebook, por exemplo, tem outros amigos. Ele pode pegar e compartilhar no dele que outros amigos não estão fechados. O ideal é, se você quer mostrar fotos mais íntimas da família e das crianças, reúna a família, mostre na TV, evite compartilhar. Vamos para o próximo slide. Criança vê, criança faz. E é assim, as crianças, elas assistem, você pode ver alguns rostinhos aí assustados, a criança, ela acessa, compreende e ela replica esse conteúdo que ela compreende. Vamos ler, inclusive, o texto que fala sobre um experimento que Bandura fez. O psicólogo canadense Albert Bandura realizou experiências onde crianças assistiam vídeos de adultos agredindo um boneco João Bobo e em seguida eram colocadas numa sala com alguns brinquedos e também o referido boneco. Constatou-se que 90% das crianças apresentavam as mesmas atitudes do adulto em relação ao tal boneco, confirmando assim que a experiência de outros podem conduzir à aquisição de novos comportamentos. Para Bandura, a aprendizagem por observação ou aprendizagem social ocorre pela observação dos comportamentos daqueles com quem convivemos, pais, irmãos, amigos, professores. Bandura designa por modelação ou modelagem o processo de aprendizagem social feito com base na observação e imitação. Bom, Bandura, ele fez esse experimento, ele queria mostrar que nós nos desenvolvemos a partir dos modelos. Só que temos na ciência atual, nas neurociências, informações que trouxe meio que uma equação matemática, 2 e 2 foi igual a 4 para este experimento de Bandura. Durante muitos anos, muitos séculos, nós aprendemos sobre comportamento humano por meio das amostragens, das pesquisas, do acompanhamento de grupos. A neurociência tem trazido muitos avanços para as demais ciências do comportamento humano, por exemplo. No caso de Bandura, nós temos na neurociência hoje uma informação, uma pesquisa e uma descoberta que foi os neurônios espelho. Assim como o DNA para a medicina foi uma mega descoberta, neurônios espelhos para a medicina neural foi uma mega descoberta, e outras descobertas recentes também, como a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro se moldar e também mudar e voltar à forma antiga, coisas que não se sabia ser possível. Com os neurônios espelho, esse experimento de Bandura foi mostrado que as crianças e nós adultos temos um conjunto de células no cérebro que são responsáveis por espelhar literalmente. Entender, compreender que sou eu e não outro, mesmo eu assistindo o outro fazer. Entre os experimentos, por exemplo, tinha uma moça que ela, enquanto sorria, foi mapeado as suas atividades cerebrais. Então, mostrou-se quais as áreas do cérebro estavam ativas e qual a intensidade dessa atividade. Depois ela assistiu a um vídeo de alguém sorrindo. O cérebro interagiu com a mesma forma, com a mesma intensidade, ativando as mesmas áreas. Então, sorrindo ou assistir sorrir, o cérebro agiu da mesma forma. Assustamos quando assistimos filmes de terror, ficamos emotivos quando assistimos filmes românticos e assim por diante. A música nos faz dançar, nos faz sorrir. Nós interagimos com a mídia, porque o nosso cérebro, ele se vê participante. Ele não se vê apenas assistindo, não entende que está apenas assistindo. Daí, os estímulos, por exemplo, da pornografia. Homens hoje estão deixando suas relações físicas para partir para as relações virtuais pela pornografia, porque o cérebro, ele interage com a pornografia como se ele estivesse atuando ali, tendo a relação sexual, inclusive com o estímulo e até com o prazer.
Vamos ver essa próxima imagem. Neurônio espelho, aprendizagem por observação e imitação. Você vê aí até um neurônio se olhando no espelho, mamãe põe língua, o bebê coloca a língua para fora também. E tem um vídeo que eu gostaria que você assistisse comigo, de um experimento, ele é bem curtinho. Na realidade o vídeo ele é longo, mas tirei só uma parte pequena para você. Presta atenção, para você ver como nós nos conectamos com a cena. Assiste aí comigo. Observe esta atentamente. Teremos depois uma pergunta para você sobre o que experimentou. Quem era o cara ontem à noite? Ah, vai ficar com ciúme? Na verdade, ele me perguntou como chegar ao banheiro. Bom, não era isso que parecia. Ai, meu Deus! Para. Vamos ver isso de novo. Ah, vai ficar com ciúme? Na verdade, ele me perguntou como chegar ao banheiro. Bom, não era isso que parecia. Ai! Que sensação foi essa? Dor? E o mais importante, como você se sentiu? Muitos de vocês provavelmente também vivenciaram sensações de dor só de olhar. Um dos grandes mistérios da natureza humana é o gosto que temos por ser espectadores. Um dos motivos é porque quando estamos assistindo outra pessoa fazer alguma coisa, o cérebro não pensa que estamos assistindo. Ele está convencido de que estamos fazendo também. Jonah Lehrer é um escritor científico e editor contribuinte da revista Wired. Uma de suas áreas de interesse é nos neurônios espelho. Os neurônios espelho são uma categoria engraçada de neurônio, em que cada vez que vejo você sorrir, meu próprio cérebro acende como se eu estivesse sorrindo. Toda vez que vejo você pular, jogar bola de basquete, meu próprio cérebro acende como se estivesse fazendo isso também. Bom, eu recomendo que você depois leia um pouco mais. Você não precisa ser um cientista, um psicólogo, um pedagogo. Pode ser uma pessoa, um pai, uma mãe, empresário, enfim. Leia um pouco, pesquise na internet sobre neurônios de espelho. E você vai conectando isso com as possibilidades de conexão dos seus filhos com o seu dia a dia. O que as nossas crianças vivem no dia a dia e como isso as influenciam. Por isso, Infância Protegida, ele atua nas diversas esferas de convívio da criança, trabalhando diretamente com a criança. E aí o Ivan vai falar disso na parte da tarde, especialmente sobre um programa que temos, que é uma oficina muito legal, que chama Brincando Nos Fortalecemos para enfrentar situações difíceis. Então, trabalhar com a criança, mas também com o meio onde ela está. Família, escola, comunidade eclesiástica, igrejas, enfim, onde a criança convive. É importante você trabalhar para que sejam espaços seguros, porque onde ela estiver, ela vai assimilar aquele ambiente, aquelas vivências para si. Se é um ambiente violento, se ela está numa comunidade com tráfico de drogas, com mortes constantes, ela vai assimilar a violência, possivelmente. Não quer dizer que toda criança que crescer em um ambiente violento será violenta, mas ela assimilará isso. Precisará de outras informações para combater com essa. Então é importante, papai e mamãe, você ter tempo com seus filhos, ter amor e disciplina, dar limite, mas com amor. Não só a disciplina, não só o amor. Filhos só com violência, com disciplina, só duros, vão se tornar rebeldes. Filhos só criados com amor, só tudo pode, abraço, vão se tornar vagabundos. Então é importante ter o tempero, tá bom? E neurônio espelho, então, você estudando um pouco sobre isso, também leia sobre neuroplasticidade ou plasticidade neuronal ou neural, mostrar como o cérebro se adapta para que você possa aí ajudar o seu filho. Bom, os neurônios espelho praticam uma simulação virtual da realidade, pois o nosso cérebro adota a perspectiva de outra pessoa e pode, inclusive, aprender apenas por meio da observação. Com isso, eu trouxe mais um vídeo, mostrando aqui também, ilustrando de forma com vídeo, com texto, com imagem, com a minha fala, para tentar grudar isso bem forte na sua memória, para que isso te ajude na condução aí da educação dos seus filhos. Olha esse vídeo mostrando os adultos tendo atitudes e as crianças fazendo a mesma coisa. Assista aí comigo. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you,
just know how to say goodbye. I don't think so. Did you say it's back to Angelo? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Bom, esse vídeo nos ajuda a prestar um pouco mais atenção em como temos sido exemplo para os nossos filhos. Não adianta você gritar e pedir para o seu filho não gritar. Não adianta você mentir e pedir para o seu filho não mentir. Olha, a OMS lançou há pouco tempo atrás uma matéria falando sobre uma pesquisa que eles fizeram sobre a violência contra a mulher, a violência doméstica, e mostraram que a maioria absoluta dos homens que cometiam violência contra a sua mulher assistiam seus pais, homens, baterem na sua mãe quando criança. E assim por diante. Então, preste um pouco mais atenção no que você faz na frente das crianças. Cuidado com o exemplo, porque se você der um mau exemplo, seu filho também será assim. Na maioria absoluta dos atendimentos que eu fiz, eu pude perceber, apenas olhando para as crianças, como era o ambiente familiar. Eu não precisava ouvir os pais. Eu visitei, em 3 anos e meio, um pouco mais de 3.000 residências em 25 estados do Brasil. Trabalho parecido um pouquinho com a da Supernani, um beijo para a Supernani, Cris Poli, querida. Eu visitava as famílias para ouvir os pais e dar conselhos depois das palestras. Eu pude ver que os filhos eram reflexos do comportamento dos pais. Bom, vamos falar agora de um outro assunto, pornografia. Esse assunto é grave, precisaremos de um programa inteiro para falar sobre ele, mas vamos dar só uma pequena pincelada. Impactos da pornografia sobre o cérebro. Há pesquisas que apontam que acessar pornografia causa, inclusive, diminuição da massa cefálica, do córtex, do corpo estriado, dificultando a conexão entre os neurônios e entre as áreas do cérebro, além de um monte de outros problemas de comportamento. Pornografia vai, especialmente para os homens que são atiçados pelo olhar, embora as mulheres estão aí também caminhando muito para acessar pornografia muito semelhante aos homens, mas focando no nosso público, criança e adolescente, lembrando que a criança assiste e ela entende que aquilo é o normal e ela modela-se nisto, neurônios espelho. Meninas e meninos estão crescendo acessando pornografia e se moldando a este comportamento explicitado nos vídeos e nas fotos que estão ali sendo acessadas. Então, muito cuidado com a pornografia, oriente os seus filhos, oriente as crianças, converse de forma aberta. Se seu filho chegar e disser para você, eu vi pornografia, não sai batendo, gritando, brigando, porque senão ele vai calar, ou ela vai calar e não vai falar mais, não vai procurar ajuda. Faça cara de paisagem, faça de conta que não te assustou e vá conversando, ouça primeiro. A pastora Virgínia uma vez falou uma coisa que eu achei muito engraçada, interessante. Acho que ela mostrou, foi em um vídeo. A menina de 7 anos perguntou para a mãe, mãe, o que é virgem? A mãe ficou apavorada e aí começou a falar um monte de coisas sobre sexo, sobre atividade sexual. E a menina ficou assustada. Depois a mãe perguntou, filho, onde você viu isso? Está aqui, mamãe, no vidro de azeite, escrito extra virgem. Eu não sei o que é virgem. Então, ao invés de sair falando tudo, mostrando tudo, faça perguntas. Quando o seu filho, sua filha vier para você falar sobre sexualidade, sobre sexo, você pode fazer perguntas para entender até onde essa criança viu ou ouviu alguma coisa, o que viu ou ouviu, e você complemente para trazer paz. Mas olha, a pornografia traz muitos danos, inclusive no matrimônio. Muitos casais não estão tendo relação, intimidade, porque o marido está perdendo interesse pela esposa por causa do acesso à pornografia. Disfunção erétil é um dos problemas causados pelo acesso à pornografia e aí por diante. Mas para crianças é devastador porque há mudança de comportamento. Bom, vamos continuar aqui. Pornografia na igreja. Será que acontece também? Sim, acontece. Uma pesquisa mostrou que nos Estados Unidos, pouco mais de 30% dos pastores americanos, não foi feito no Brasil essa pesquisa ainda, acessavam pornografia com uma certa frequência. E tem um vídeo para mostrar um pouquinho sobre estes números. Ele é antigo, mas retrata a época, o problema que hoje, penso, infelizmente está maior do que na época. Assiste aí comigo.
Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Todos los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayude en Dios. Y también para esta familia bien especialmente, para todos. En el nombre del Padre. Na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006,
20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com esta dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Eles têm ajuda, o site está também em língua portuguesa, você pode traduzir. Não temos muitos trabalhos com essa abrangência, especialmente para as igrejas no Brasil. Temos grupos menores, trabalhos sendo feitos de uma forma mais focal. E no Infância Protegida nós temos especialista nessa área que atende você, homem, você, mulher, com problemas de vícios ligado à área sexual, pornografia, entre outros. Informações de observações minhas nos atendimentos, especialmente atendimento presencial, é que, infelizmente, o uso da pornografia está trazendo muitos problemas para o casamento, com o divórcio, onde leva os homens a ter vício de rotina de acessar a pornografia, e as mulheres, infelizmente, estão indo ao adultério, ao sexo presencial, à relação física. Então, os homens abandonam a relação física e vão para o virtual, e as mulheres acessam o virtual e são estimuladas a procurar o adultério físico, infelizmente, além de outros problemas. Bom, nós temos também problemas com pornografia em vários outros lugares, até em desenhos animados. Dá uma olhadinha aí nessa imagem. Eu poderia trazer muitas outras para você, e, infelizmente, fica atento com os nossos desenhos aí infantis estão recheados de erotismo, de sensualidade, de nudez. Uma outra informação aqui sobre meninas que acessam pornografia. O uso de pornografia aumenta em 5 vezes a probabilidade de meninas fazerem sexo em grupo. Isso já deveria ser o suficiente para deixar você em pânico para proteger sua filha contra a pornografia. Vamos falar sobre o ciclo do vício da pornografia, porque é um vício semelhante a outros vícios. Da mesma forma que alguém usa uma droga e ele vai aumentando essa dosagem, a pornografia é assim. Alguém toma uma cerveja, depois quer 2, 4, começa com maconha, vai para cocaína, heroína, crack. Os estímulos para a pornografia são semelhantes. Então, sob estímulo, excitação, o prazer, o relaxamento, anestesia ao prazer, o cérebro não foi fabricado por Deus para viver excitado. Então, ele começa a se proteger. Ele começa a se defender deste excesso de estímulo. E aí, então, o que acontece é a anestesia ao prazer. Para que tenha esse prazer renovado, é preciso buscar mais estímulo. Então, uma pessoa vê um tipo de imagem, daí um tempo, essa imagem de pornografia não mais cria o mesmo estímulo e a mesma recepção de dopamina que tinha anteriormente. E aí ele precisa mudar de foto, mudar de vídeo, mudar de pessoa, mudar de tipo de sexo feito e vai para as orgias, sexo em grupo, bestialidade. E aí nós temos um cenário preocupante, que é o cenário de mudança de preferência, de quem foi mudando para procurar estímulos maiores até chegar, infelizmente, à pornografia infantil. E hoje as buscas na Deep Web são por bebês. Então, o ciclo do vício pornografia é semelhante a outros vícios. Satisfação sob estímulo, viu e teve satisfação. Depois vem a anestesia ao prazer. Aí busca por mais estímulo. A satisfação retorna sobre um maior estímulo. Posterior declínio nos receptores de dopamina, mais anestesia ao prazer e assim vai e não para e muda. Um experimento foi feito com ratos de laboratório. Colocou numa caixinha uma ratinha receptiva e um ratinho lá dentro. O ratinho foi lá e fecundou a ratinha, daí a pouco ele perdeu o interesse e fugia da ratinha. Tiraram aquela e colocaram outra receptiva, ele foi lá e copulou com ela também. Perdeu o interesse e saiu de perto. Tiraram aquela e colocaram uma terceira e ele foi lá novamente, ou seja, ele se estimulava mudando de parceira, querendo fecundar para perpetuação de espécie. Assim também nós somos estimulados. Tem um vídeo que nós vamos assistir aí agora, acompanha comigo, é um vídeo feito por nosso amigo Alex Passos, ele mesclou um filme que ele fez com um clipe do Preto no Branco, está no canal lá do Preto no Branco, assiste aí comigo, não deixa a criança assistir, se tem criança na sala, tira a criança da sala, por favor, e assista esse clipe, é um clipe, ele é pesado, mas ele retrata só um fragmento daquilo que muitas, milhares e milhares de crianças estão vivendo hoje, estão gritando por socorro. Nós estamos sendo a voz aqui para você, em resposta ao grito de socorro de milhares de crianças no nosso país. Esteja atento.
A vingança, os traumas, as marcas e o abuso contra meninos também. Muitas vezes protegemos as meninas e esquecemos dos meninos. E esquecemos de olhar as estatísticas que mostram que a maioria absoluta dos abusadores são homens. Por que se tornaram abusadores? Por que se tornaram estupradores? Precisamos olhar para os meninos também. Proteger os meninos também é proteger as meninas, porque crescerão, se tornarão homens saudáveis na sua sexualidade e não abusadores. Muitas vezes o menino está assim, ó, uma menina, como uma folha em branco. Embora está escrito aqui do outro lado, mas uma folha em branco, pronta para ser escrita uma história. Aí a violência sexual, o abuso, a exploração, ele deforma. E depois a gente encontra meninos e meninas assim, tentando sobreviver, cheio de traumas, cheio de medos, de angústias, gritando por socorro. E muitas vezes nós encontramos muitos especialistas, psiquiatras, psicólogos, pastores, pai, mãe, psicopedagogo, as ações de governo, a escola ali trabalhando junto com o conselho tutelar, o hospital, e aí a gente desamassa a criança, e ela volta a ficar normal, perfeita. Não, as marcas ficam. E nós temos um grupo que tem feito um trabalho muito carinhoso para tirar as marcas, para tirar os traumas, para ajudar homens e mulheres, adolescentes e crianças a ter uma vida saudável, o mais próximo do que era antes de sofrer violência. E essa equipe também está no Infância Protegida, temos espalhados pelo Brasil e pelo mundo e muitos profissionais que hoje atuam nessa temática, mas eu convido você a conhecer um pouco mais a Clínica Infância Protegida. Tem lá o site clinicainfanciaprotegida.com.br. Nós temos profissionais de ponta que são especialistas em tirar esses traumas. E olha, tem um vídeo para nós encerrarmos, para não ficar tão triste assim, embora o cenário ainda é pior do que mostramos aqui neste clipe, mostrar a importância de você desconectar para conectar com o real. Não abandone as crianças do mundo virtual, não viva só o virtual, aproveite esse tempo de pandemia dentro de casa, olhe as crianças, ensine com a vida, ensine com o exemplo, observe. Preste atenção nesse clipe. O mundo virtual trouxe muitas conquistas, nos aproximou de quem estava longe, mas não pode distanciar quem está perto. Você pode sim manter contato com quem está longe, mas também com quem está perto, porque Deus nos fez assim, para nos relacionarmos. Deus, ele se importava, vinha estar com o homem, com a mulher ali no jardim, ter tempo, ter toque. Então abrace, brinque, perceba, olhe, sorria. Olhe as crianças, construam brinquedos juntos, viva a vida comum, dia a dia com seus filhos. Não isole no mundo virtual.